Se você tá pensando em comprar um carro, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, ó, que se você compra ou costuma comprar um carro financiado, pode ser que isso esteja mantendo você, ó, na pobreza. E, pior, vai manter você lá por muitos e muitos anos. E eu vou te provar isso com alguns pontos. Primeiro, vou te mostrar quanto de fato você paga quando você financia um carro. Pô, isso daí eu sei, é só pegar, multiplicar, mas eu não sei como taxa, isso influencia. Calma que eu vou te mostrar. Depois, vou te mostrar o quanto você perde ao comprar um carro financiado. É só eu pegar o valor do carro à vista e depois ver quanto que deu financiamento, tiro um do outro e eu vejo quanto eu perco, certo? Errado, vou te mostrar de fato quanto você perde quando compra um carro financiado. E terceiro, eu vou te mostrar alternativas. O que você pode fazer para comprar um carro e talvez perder menos e, em alguns casos, inclusive, ganhar. Eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, então bora lá. Vamos ver o quanto que você paga para você comprar um carro. A gente vai fazer isso simulando que você está procurando um carro que custa mais ou menos 80 mil reais. Você provavelmente está procurando um Kicks, um T-Cross. Não, eu quero um carro um pouco mais novo, Gui. Então você pode estar olhando um HB20, um Onix, um Polo. Na minha simulação, eu não vou considerar somente um carro que você financia ele 100%, que não é isso que a maioria das pessoas faz. Elas dão uma entrada e financiam o restante, tá? Então, se você está financiando, obviamente, 100% da compra do seu novo carro. Se você está financiando 70% da compra. E se você está financiando 50% da compra do seu novo carro. Eu vou anotar primeiro aqui qual que vai ser a parcela se você financia esse veículo aqui de 80 mil reais nesses modelos. 100%, 70% e 50%. Bom, Gui, qual que é a taxa de juros que você vai utilizar? Taxa de juros, eu fui lá no site do Banco Central, você pode fazer isso também. E peguei taxa de financiamento de automóveis pré-fixado. E aí eu calculei a média que os bancos estão cobrando hoje para financiar um veículo no Brasil. Qual que é a taxa média, Gui? 26,65% ao ano, que dá, olha só, uma taxa mensal de 1,99% ao mês. Quanto que vai ser a prestação do financiamento, Gui? Se eu comprar um carro de 80 mil, 100% financiado. Eu peguei meu celular aqui para me ajudar, né? Porque eu não sou bom de decorar tantos números, mas a parcela vai ficar R$ 2.294,93. Aqui, se você der uma entrada de 30%, ou seja, 24 mil reais, né? A prestação vai ficar de R$ 1.606,45. E aqui, se der 40 mil de entrada, a prestação vai ficar de R$ 1.147,47. O que eu vou fazer aqui nessa próxima coluna? Eu vou calcular o quanto você está pagando para comprar esse carro em cada uma dessas situações. Porque aqui, ó, você só pagou a parcela. Pagou 60 parcelas de 2.294. Aqui você pagou 24 mil de entrada, mais 60 parcelas de 1.606. Aqui, 40 mil de entrada, mais 60 parcelas de 1.147. No final das contas, você pagou no total desse carro aqui, que valia 80 mil reais, você pagou R$ 137.695. Nesse caso, 120.387. E nesse caso aqui, ó, R$ 108.847. Caraca, Gui, eu paguei muito mais do que efetivamente o carro vale, né? Isso não deve ser uma novidade para você, mas sim, você paga juros pro banco. E você paga, em alguns casos, quase o dobro, quase 2 carros. Ah, Gui, então para eu saber quanto que eu perdi na compra desse carro, né, é só fazer isso daqui menos o valor de 80 mil, certo? Errado. Por que tá errado? O carro, ele só passa a ser seu depois que você pagou todo o financiamento. Antes disso, o carro é de quem, Gui? O carro é do banco. Experimenta você não pagar 1, 2, 3 prestações, 4, 5, 6 prestações. O que vai acontecer? Você acha que vai andar tranquilo, tranquila com seu carro? Aí vão te parar numa blitz e tudo mais e tá tudo certo. O banco vai falar, não, alguém lá atrasou 12 meses a prestação, não tá pagando, deixa o carro dele, coitado. Ele não faz mal pra ninguém, ele é bonzinho, deixa ele cai e faz uns vídeos legais. Lógico que não. O carro só passa a ser seu depois de 5 anos, quando você pagou o financiamento. Só que tem um problema aí, né? Porque você pagou 80 mil no carro, ele não vai estar valendo 80 mil reais daqui a 5 anos. Foi ficando mais velho, foi dando mais problemas, foi se desvalorizando, ficando um modelo mais antigo, com menos opcionais, menos tecnologia. Então, na média, segundo lá, FIP e tudo mais, um carro que já é usado, ele se desvaloriza perto de 20% depois de 5 anos. O carro zero, na hora que você tira da concessionária, o preço dele já cai mais de 10. Depois de 5 anos, então nem se fala. Mas já é um carro usado, ele tende a se desvalorizar menos. Então, Gui, se eu faço isso, né, se eu utilizo essa continha, quanto que ele vai estar valendo depois de 5 anos? Mais ou menos 63 mil reais. E é aqui que você chega no nosso ponto 2, né? Para saber efetivamente o quanto você perdeu, entrando em um financiamento de um automóvel, você tem que fazer quanto você pagou, menos o quanto o carro vai valer depois de 5 anos, quando ele passa efetivamente a ser seu e não do banco. Se a gente for fazer 137 mil reais, você pagou, menos 63 mil, vai dar quanto de diferença? Quanto que você perdeu nessa brincadeira? Custo caro, né? Vou colocar até em vermelho aqui, tá? Você perdeu, bicho, 74 mil reais em 5 anos. 14 mil
por ano, mais de R$1.000 por mês, não é brincadeira não, tá? E aqui, 120 mil, Gui, perdi menos, perdeu menos, né? Mas você ainda perdeu R$57 mil, cara, que dá mais de R$10.000 por ano, praticamente R$1.000 por mês. E aqui, Gui, perdi menos, perdeu R$45 mil, é mais de R$8.000 por ano. Olha só o buraco que isso faz no seu bolso e você não percebe. Ah, Gui, então esse é o pior cenário, correto? Errado. O objetivo do carro é fazer o quê? Te levar desse ponto aqui, do ponto A, ao ponto B, com segurança, um mínimo de conforto, um carro que não dê problema, um carro que não dê manutenção. Se der manutenção, a manutenção é barata, é acessível, qualquer mecânico sabe fazer. E detalhe, que tem um seguro acessível, né? Mais barato. Bom, então eu vou te apresentar alguns veículos no final desse vídeo que tem essa característica, que custam em torno de R$40.000. Eu vou te trazer a alternativa. E se em vez de você comprar um veículo que custa R$80.000, você comprasse um veículo de R$40.000, que te levasse do ponto A ao ponto B, com segurança, conforto, manutenção barata, seguro barato e confiável. E além disso, eu vou considerar o seguinte: se eu estava pensando em comprar um carro de 80 mil e pagar uma prestação de R$2.294 e eu compro um carro de 40 mil, a diferença da parcela eu vou fazer o quê? Eu vou investir. E aí a gente vai ver o quanto que você teria de patrimônio se tivesse optado por um carro de 40 mil depois de 5 anos, frente ao que você teria de patrimônio se você tivesse comprado um carro de 80 mil. Quanto que eu tenho de patrimônio aqui, Gui, depois que eu comprei um carro de 80 mil? Bom, seu patrimônio é de 63 mil, que é o valor do seu carro. Você pagou 137 para ter 63 mil depois de 5 anos. Você pagou 120 para ter 63 mil depois de 5 anos. Você pagou 108 mil para ter 63 mil depois de 5 anos. Dá para dizer que carro é investimento? Não, nunca mais. Eu já ouvi muitas vezes, tá? Um amigo falando, agora eu vou investir em carro. Você vai o quê? Vai investir em carro? É o pior investimento que você pode fazer na história, pô. Você paga 2 vezes, tá maluco? Isso aí não é investimento, não. Então a gente vai para essa simulação, né? Então agora a gente vai estar falando do quê? De um carro de R$40.000. E a gente vai fazer as 3 opções, financiando ele 100%, financiando ele 70% e financiando ele 50%. Só que o que a gente vai fazer com a diferença das prestações e da entrada? A gente vai investir. Olha que belezinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é quanto vai ficar a parcela de cada um desses financiamentos. Gui, se você financiar 100% um carro de 40 mil, a prestação vai ser de R$1.147,47. Aqui vai ser de R$803,23 e aqui vai ser de R$573,73. Muito mais acessível. O que eu vou considerar aqui, ó, nessa coluna da nossa tabela? Eu vou considerar o seguinte: a diferença da entrada que eu ia dar pro carro de 80 mil, eu vou investir. Quanto que vai valer esse investimento depois de 5 anos? Ué, Gui, aqui, mas você não tem dinheiro para investir. Você vai financiar o carro 100%. Exato. Então aqui, se eu investir o valor da entrada, que é 0, eu vou ter quanto depois de 5 anos de patrimônio investido? Vou ter nada, né? De acordo com a entrada. Tenho 0. Então vou colocar um X aqui. E aqui, Gui, quanto que é 30% de entrada de um carro que custa 40 mil? R$12.000. Mas quanto que era a entrada? 30% de um carro que custava R$80.000. Era 24 mil. A diferença é de R$12.000. Ou seja, quanto que eu vou ter nesses 12 mil investidos depois de 5 anos? Quanto que vai ter de dinheiro acumulado? R$22.109,22. Ah, que beleza. 50% de entrada, um carro de 80 pila, é 40 mil. Só que aqui eu vou comprar um carro de 40 mil. Quanto que é 50% de entrada? É 20 mil. Então me sobrou 20 mil. O que eu faço com esses 20 mil? Eu invisto. Esses 20 mil investidos, depois de 5 anos, vai valer quanto? R$36.848,70. Ó que beleza. Isso aqui só de dinheiro. Pô, Gui, então eu somo quanto que o carro vai valer, mais isso daqui pra ver quanto que eu tenho de patrimônio depois de 5 anos? Não, não é só isso. Por quê? Qual que é a prestação aqui? 1.147. Você estava disposto a comprar um carro de 80 pila. Qual a prestação que ia caber no seu bolso? Ó quanto você ia pagar por mês. 2.294. Ou seja, eu vou considerar nessa simulação, se você estava disposto a pagar isso daqui, é porque você tem dinheiro, né, pô? Tem dinheiro sobrando para comprar um carro. Mas você já vai estar comprando um carro de 40 mil. E o restante? E a diferença daquela parcela que você vai pagar para essa que você iria pagar? O que eu vou considerar? Você vai investir. Por quê? Você já vai ter o carro, meu amigo. O que vai sobrar, você vai investir, meu amigo, minha amiga. Então, eu vou considerar nessa próxima coluna o quanto você vai acumular de patrimônio depois de 5 anos, tendo investido a diferença da prestação. 2.294 menos 1.147, você investe todo mês. Quanto que você vai ter depois de 5 anos? Então, quanto que eu vou estar investindo por mês aqui, Gui? Aquele 2.294 menos isso daqui vai dar exatamente R$1.147,47 por mês investido. Quanto que vai ser de patrimônio, Gui? Então, depois de 5 anos, olha só que absurdo, tá? R$94.430. Olha o
quanto você acumularia de patrimônio investindo só a diferença da parcela. Você ainda tá com o carro. Ah, Gui, mas é um carro ruim. Não é, vou te falar. E aqui, Gui, quanto que era a prestação? A prestação lá era 1.606. Então, a prestação agora é de 803, eu vou investir por mês R$803 durante 5 anos. Quanto que eu vou acumular de patrimônio? R$66.101. E aqui, Gui, quanto que era a prestação? A prestação era de 1.147. Aqui, 573. A diferença vai ser exatamente outros 573. Eu vou investir por mês. Quanto que eu vou acumular de patrimônio, Gui? R$47.215. Caraca, Gui. Mas só prestar atenção aqui comigo. Quanto que você tem de patrimônio investido já? Ó? Aqui, 94 pila. Aqui, você vai somar. Que a entrada que te sobrou, você aplicou, mais o quanto que você foi investindo por mês, você vai ter ali de patrimônio investido. Ah, Gui, então para ver quanto que eu tenho de patrimônio acumulado depois de 5 anos, é só somar essas duas colunas, certo? Não, pô. Por quê? Porque depois de 5 anos, você terminou de pagar os financiamentos. Então, o carro, ele vai fazer parte do seu patrimônio. Então, vamos colocar aqui, ó. Beleza, ele não é um carro de 80 pau, mas ele é um carro ainda que tem um valor. Depois de 5 anos, considerando aquela desvalorização de menos 20% do carro, quanto que a gente vai ter de patrimônio? Ou seja, quanto que ele efetivamente vai valer? Tá aqui, ó. Um carro de 40 pau, depois de 5 anos, vai valer mais ou menos 31.848. E aí, pra todo mundo, é a mesma coisa, né? E esse carro, depois de 5 anos, é seu. Pagou o financiamento, é seu. Esquece o banco. Ou seja, pra você ver quanto que você tem de patrimônio depois de 5 anos, ao optar por um carro de 40 mil, você vai somar cada uma dessas colunas aqui, ó. Vamos somar essa daqui, então? Então, de patrimônio, depois de 5 anos, você teria aqui, ó, R$126.278. Opa, caraca, beleza, hein? Beleza. Olha só, se você tivesse nessa modalidade, financiando 70%, ou seja, dando uma entrada de 30%, quanto que você teria de patrimônio? Somando tudo, o valor do carro, o que você teria de entrada, mas investiu, a diferença das parcelas, você teria um patrimônio de R$120.058. E aqui, Gui, no último caso, de uma entrada de 50%, quanto que eu teria de patrimônio? Você teria um patrimônio de R$115.911. Olha a diferença comigo aqui, ó. Quanto você teria de patrimônio? Ao simplesmente reduzir um pouco o padrão do carro que você teria. Ah, Gui, eu queria um carro de 80 mil. Você precisa ter em mente, se você entrar em um financiamento, o seu patrimônio depois de 5 anos vai ser esse daqui, ó, 63 mil. Se você optar por pegar o carro padrão mais baixo e conseguir investir o que você teria de entrada, sobra da entrada, e a diferença na parcela, o seu patrimônio aqui, ó, 126 mil, 120 mil, 115 mil. É praticamente o dobro do que você teria se você tivesse comprado o carro de 80 mil depois de 5 anos. Por quê? Porque seu único patrimônio nessa simulação é o carro. O que é que as pessoas fazem? Consistentemente, elas financiam o carro no máximo valor que elas conseguem, porque elas falam, mas Gui, o carro sempre foi o meu sonho. Cuidado para você não antecipar os seus sonhos e se travar na armadilha da pobreza. Por quê? Você está financiando, você está perdendo dinheiro. Financia, perde dinheiro. Financia, perde dinheiro. Financia até onde pode, perde dinheiro. E você vai reproduzindo esse ciclo vicioso e você não acumula patrimônio. Olha a diferença aqui, o quanto que você acumula de dinheiro em cada uma das opções. Aqui 90 mil, aqui também 90 mil, aqui, poxa, 80 e poucos mil, quase 90 também. É muita diferença, é muito dinheiro, pô. Aí você começa, ó, a prosperar financeiramente e não ficar correndo atrás de financiamento, pô, perdendo dinheiro. Detalhe, sabe qual que foi a taxa de retorno anual que eu utilizei aqui? 13% ao ano. Qual que é a Selic atualmente? 15%. Eu e os mais de 15 analistas da Finclass, nós estamos bem otimistas que nos próximos 5 anos, a rentabilidade da nossa carteira, ela tende a superar esse 15% ao ano. Ou seja, se você opta por poupar e investir, pegar um carro mais barato, padrãozinho um pouco mais legal, muito possivelmente você teria um patrimônio acumulado depois de 5 anos maior do que esse. Lógico, se você segue, né, a regrinha, investir a diferença da entrada, investir a diferença da parcela. Por que eu tô falando isso, Gui? Porque nós fazemos uma boa seleção de ações, uma boa seleção de fundos imobiliários, boa seleção de ativos internacionais, boa seleção de ativos de renda fixa. E fazendo uma boa seleção de ativos, a tendência é que a sua rentabilidade em um ciclo positivo seja muito, muito boa. Ah, Gui, eu quero contar com essa seleção de ativos de investimentos aí dos profissionais da Finclass. O que eu faço? Olha só, calma que eu já vou te falar os carros, tá? Os 3 carros lá que são brabo nesse valor. No dia 24 de setembro, o que vai acontecer? Vai ter o Dia da Independência Financeira da Finclass. Um dia em que você vai conseguir assinar a nossa plataforma com 50% de desconto. Pô, Gui, quanto que vai sair? R$ 39,95 por mês no nosso plano anual. Pô, Gui, mas a minha realidade ela não se adequa exatamente a essa. O que eu faço? Dentro da plataforma da Finclass tem várias outras ferramentas que vão te ajudar a entender se, inclusive, no seu caso, é melhor você comprar um carro ou ter um carro por assinatura. Olha só, lá dentro da Finclass tem essa ferramenta. Além, obviamente, de ter carteira recomendada, comunidade para você tirar todas as suas dúvidas sobre finanças, investimentos. Tem live de segunda a sexta-feira com todos os analistas da Finclass. Negócio, ó, é profissional. Tenho certeza que vai mudar a forma como você enxerga dinheiro, como você organiza suas finanças e vai te ajudar, ó, a prosperar financeiramente. Ah, Gui, como é que eu faço para aproveitar? Você vai
vai clicar aqui embaixo e se cadastrar no link. No dia 24 de setembro, a gente vai te lembrar, vai te mandar lá, ó, é hoje, hein? Aproveita. E aí você vai entrar com 50% de desconto, pagando isso aqui, ó, R$ 39,95 por mês, um plano anual. Ô Gui, você faz isso? Eu não faço isso. O único carro que eu tive na minha vida, qual que foi? Foi um Peugeot 206, 1.6, 4 portas. Ele é prata, ou era prata, né, na verdade, mas ele tá por aí ainda, rodando nas ruas, né, era um guerreiro. De placa DOO, aí eu não vou falar o resto, mas eu sei, decorei até hoje. Ué, Gui, mas por que você anda sem carro? Não, eu uso o carro por assinatura, tá? Por que pra mim é bom? Porque eu não adquiro um bem, eu não gasto o valor do carro e eu consigo deixar minha grana investida, tá rendendo bem mais. Por quê? Porque eu tenho uma boa carteira de investimento. Eu sigo a carteira da Finclass. Ah, Gui, não sei se é pra mim ou não. Dentro da Finclass a gente tem essa ferramenta mostrando se a assinatura é pra você ou não. Ô Gui, mas agora eu quero saber quais são os carros lá que você comentou, né? 3 carros nessa faixa de preço que, pô, são robustos, confiáveis, manutenção barata, acessível, fácil, qualquer mecânico sabe fazer e ainda tem um seguro barato. E olha, eles têm uma característica em comum. Eles são o quê? Eles são japoneses. Pô, esses caras são bons. Esses caras sabem fazer carro, pelo amor de Deus. É carro confiável, manutenção barata e tudo mais. Então, 2 são da Toyota. Você já devia imaginar, né? Então, nessa faixa de preço, entre 40 e poucos mil, tem 2 carros. Toyota Etios. Se não me engano, 2013, 2012, você consegue comprar um Toyota Etios que tem manutenção barata, é robusto, pô, seguro barato e tudo mais. Ô, Gui, mas ele não é bonitão, ele não é um SUV e tudo mais. Qual que é o objetivo do carro? Te levar do ponto A ao ponto B. Se você priorizar andar num carro bonitão agora, num carro, pô, que chega imponente e tudo mais, você vai estar fazendo o quê? Se colocando sozinho ou sozinha na armadilha da pobreza, cara. Deixa pra você comprar o carro dos seus sonhos no futuro, quando você estiver muito mais tranquilo ou tranquila financeiramente, tá? Se você antecipa esse sonho do carro, do que você quer, você vai se colocando consistentemente na armadilha da pobreza. Ah, terminei de pagar o financiamento. Você tá prestes a sair, o que você faz? Entre outro, utiliza o seu carro antigo com forma de entrada, pelo amor de Deus. Etios, uma excelente opção. Outra, um Corolla mais antigo? É, Corolla mais antigo. Pô, Gui, esse Corolla aí é de tiozão e tudo mais, mas ele é confiável, ele é robusto, manutenção barata, seguro barato, não é visado nem pra roubo, meu amigo. Qual ano? Ah, só pegar um ano 2008, um ano 2009, mas tudo bem. Qual que é o objetivo do carro? Te levar do ponto A ao ponto B, conforto, segurança, manutenção barata, acessível, seguro baixo, pô. Tá bom? Corolão. Depois, quando você estiver financeiramente muito melhor, aí você pensa em comprar uma BM, uma Mercedes, e aí sem se preocupar muito com grana. Quem sabe você não compra até à vista, beleza? Ah, Gui, mas isso não é pra minha realidade. É sim, se você seguir um plano financeiro muito bom, contar com a ajuda de bons profissionais de investimento, montar sua carteira corretamente, não interessa de onde você veio, você vai conseguir prosperar financeiramente. Ô, Gui, mas é que eu ganho um salário mínimo, não tenho educação. Beleza, aí já é uma outra parada, tá? Mas se você tá me assistindo aqui, se você tem minimamente uma educação, né, formal, se você trabalha bem, se você tem acesso ali ao básico, a moradia, a alimentação e tudo mais, se você se organizar com um bom planejamento financeiro, uma boa carteira de investimentos, você vai chegar lá. Você não pode ficar se jogando nessas armadilhas de pobreza, tá bom? E terceiro, vamos sair do Toyota, mas mantendo aqui nos japoneses, é um Honda, tá? Que Honda? Que é um Honda Civic topzão? Não, não é um Honda Civic topzão. É um Honda Fit. Um Honda Fit, mais ou menos 2009, você consegue comprar. Vai compartilhar as características que a gente comentou aqui no Etios e no Corolla. Lembre-se de aproveitar Dia da Independência Financeira da Finclass, dia 24 de setembro. Clica aqui embaixo, aproveita o link. Nunca mais caia em uma armadilha da pobreza com carro. Valeu!